Prontinho, né? Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de instalação de hardware, né? Na nossa turma do primeiro ano rede de computadores. Bem, pessoal, essa disciplina, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, ela é uma disciplina que vai endossar um pouco sobre hardware, para a gente entender os conceitos de computadores, de manutenção, certo? De manutenção preventiva, corretiva. Então, essa disciplina, a gente vai chegar ao final dela, vocês sabendo formatar um computador, sabendo dar um diagnóstico, entendendo as peças e os componentes de um computador, tá bom? De antemão, a gente vai ter esse início teórico, né? Mas, claro, posteriormente, a gente vai fazer as nossas práticas, se tudo correr bem, de forma presencial, e, caso contrário, a gente também faz as nossas práticas aqui de forma virtual, tá bom? Tudo tranquilo aí? Deixa eu ver, somos em 33. Maravilha, tem um bocado de gente aqui, já tá quase a turma toda, então a gente já pode iniciar, tá? Então, pessoal, como a gente viu na distribuição das nossas aulas, né? A nossa primeira aula, ela vai trabalhar com processadores, certo? Nosso módulo 1. Só que para a gente poder entender os processadores, para a gente poder entender qual a funcionalidade dele, a gente precisa entender um pouco da história da computação de um modo geral, certo? E entender um pouco das arquiteturas também. Então, a arquitetura de computador, né, é a teoria por trás do desenho de um computador. Então, é a estrutura e a organização desse hardware, refere-se ao funcionamento interno. Então, aqui a gente vai entender esse funcionamento interno, a arquitetura desse computador, para uma posterior instalação, manutenção, enfim. Então, ela refere-se aos atributos que são visíveis para o programador, ou seja, os atributos que têm impacto direto na execução de um programa. Ou seja, sem o meu hardware, não existe, né, o software. Então, o hardware e o software é uma conjunção, né? Então, se eu perguntar aqui para o Raul, meu amigo, me diga qual é a diferença entre hardware e software. Raul, tá presente, Raul? Pronto, a André disse que sabe. Então, vai lá, André, responde aí. Raul não quis falar. Eu não sei se é bem isso, mas é tipo... Pode falar. Um é meio que o que tem dentro e o outro é meio que o que é o fora, sabe? A aparência dele. Mais ou menos assim? Quase isso. Alguém mais quer complementar, André? Vamos lá, tem um bocado de gente aqui massa. A Issa, a Ingrid, o Mário, deixa eu ver quem mais. Marcelo. Quem que quer complementar aqui a ideia da Andréia? O Jailson. Bora, Jailson. Dá aí uma ideia pra gente. O que tu acha que é a diferença entre hardware e software? Quer dizer o quê, professor? A diferença entre hardware e software. Eu tô escutando nada, eu tô sem fone, o tablet é baixo. A diferença entre hardware e software. Ah, macho, eu sei não. Beleza, Jailson, valeu pela tua sinceridade. Porque é sério, eu não tô escutando nada, é difícil entender. Ó, então, beleza, Jailson, tranquilo. A Ingrid falou aqui, certo? Hardware é a parte física, certo? E o software é a parte interna, os programas, tá? Então, vamos pegar aqui a junção da resposta da Andrea com a da Ingrid e a gente consegue fazer uma simples definição. Hardware é a parte que você chuta, é a parte palpável. Quando você está com raiva, é a parte que você chuta, a parte que você bate, é o que você consegue ter nas suas mãos. Já o software são as aplicações. Então, as aplicações, quando dão problema, você apenas xinga elas, né? Então, tem até um dizerzinho que o hardware é o que você chuta e o software é o que você xinga. Então, o hardware é a parte física do nosso sistema e o software é a parte lógica, é a parte operacional, é a parte de aplicações. Belezinha? Deu certo aí, Maria Rita? Tu entendeu a diferença entre hardware e software? Jair, que também disse que não tinha ideia. Deu para entender aí, pessoal? Letícia. Vamos, gente? Show, entendi. Pronto. Obrigado, Letícia.
Então é isso, certo? Então o que a gente vai ver inicialmente por aqui é essa questão das arquiteturas. Então, onde tudo começou, pessoal? Onde a computação, de um modo geral, começou, né? Começou pelo ábaco. Computação nada mais é do que o ato de computar. Então, calma, gente, vai dar certo. Já já eu te chamo de novo e aí tu sabe desenrolar aqui. Então, computação, pessoal, é o ato de computar, é o ato de calcular. Então, todo o sistema que a gente tem, o nosso computador funcionando aqui, ele está efetuando cálculos numéricos, certo? Cálculos computacionais. E a base disso é a matemática. Então, o cálculo matemático, a lógica aritmética, a lógica computacional, tudo isso partiu do ato de computar. E quem que queria computar? Os chineses lá, quando criaram o ábaco, para eles poderem descobrir o que era uma unidade, o que era uma dezena, uma centena, certo? Uma unidade de milhar, uma dezena de milhar, uma centena de milhar. Então, a partir disso, eles conseguiram computar o que eles conseguiam produzir na agricultura, certo? E começaram a ter ideias, né, ainda mais, de como calcular grandes quantidades. Porque a grande dificuldade na época era saber quantos grãos, quantos quilos, quantos sacos de grãos tinha que eles conseguiam produzir. E com o ábaco, isso ajudou eles. Então, os primeiros cálculos matemáticos foram a partir disso. Era da necessidade de computar. Tá bom? Na história da computação, pessoal, né, eu coloquei aqui alguns computadores, mas eu gostaria de falar de alguns personagens, certo? A gente teve alguns personagens muito importantes na história da computação, tá? E esses personagens, eles foram precursores de suas épocas, tá? Então, eu vou só colocar aqui alguns, como, por exemplo, Ada Lovelace. Ada Lovelace, né, foi a primeira programadora e era mulher. Então, a primeira programadora da história era mulher. A primeira programadora da história era mulher. Só para vocês terem uma ideia da importância também do papel das mulheres dentro da computação, certo? Então, Ada Lovelace, tá? Tem outros caras, como, por exemplo, a Pascal, Blaise Pascal, que criou lá a máquina pascalina, certo? A máquina de cálculos. Charles Babbage, certo? Que criou o computador analítico. John von Neumann, né? A gente tem todos esses caras lá da época da guerra e tudo mais, certo? Mas a gente também tem os caras mais atuais, lá da década de 80 para cá, como o próprio Bill Gates, né? O próprio Steve Jobs, com todas as suas contribuições, inventaram o computador pessoal, né? Introduzindo aí a quarta geração dos computadores, né? Então, as pessoas que construíram, né, a computação de um modo geral, saindo lá da primeira programadora mulher, dos primeiros cálculos efetuados, do John von Neumann, Charles Babbage, certo? Então, tudo isso chegou até o século XXI, onde a gente tem Mark Zuckerberg, né, como um grande personagem com a evolução das redes sociais, né, da utilização. Então, pessoas, existem muitas por aí que fizeram parte da história da computação, até a gente chegar no dia de hoje, certo? Porém, a gente também tem a história desses computadores que acompanharam essas pessoas nesses projetos de desenvolvimento, tá? Então, é comum em curso de informática básica a gente entender que existem 4 gerações dos computadores, no caso 5, né? Chegando até as mais atuais. Então, a primeira, ela marca que os computadores são baseados em válvulas, né? Era aquelas válvulas que tinham de esquentar, que se ligava uma válvula, acabava com todo o restante do computador, certo? Depois das válvulas veio a segunda geração, com a aplicação dos transistores, certo? Que vieram dinamizar essa questão, então não se mais utilizava válvulas e agora sim transistores, certo? Integrados, formando um chip de computador, certo? Fundamentou a terceira geração dos computadores. E por último,
Na quarta geração, a introdução dos microprocessadores, dos microcomputadores e dos computadores pessoais. E a quinta geração, a gente tem a disponibilidade, né, da utilização de dispositivos móveis, né, cada vez mais dispositivos móveis. Ainda existe uma possível sexta geração com a utilização de computação vestível, certo? Ou injetável, né? E a gente está vendo aí a evolução desses dispositivos. Mas a mobilidade hoje, a gente encontra-se aí na quinta geração dos computadores. Tá? A primeira, válvulas. Segundo, transistores. Terceira, chips integrados de mini transistores. Depois, microprocessadores e microcomputadores, computadores pessoais na quarta geração. E na quinta geração, computadores móveis. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as 4 gerações nas quais a gente passou até a gente chegar nos dias de hoje e a gente ter o telefonezinho aí de vocês funcionando na mão de vocês para a gente assistir a nossa aula de hoje. Tranquilos? Deixa eu ver quem que está presente aqui. Somos em 37, olha. Alguém pode ver para mim só quem que está ausente? Acho que tem poucas pessoas que estão ausentes, né? Acho que é só 3, né? Beleza? Pois vamos continuando aqui, né? Então, na história dos computadores, tem alguns computadores que ficaram bem famosos, como o Harvard Mark I, né? Que foi um projeto da Marinha, né? Junto com a Universidade de Harvard e a IBM, né? Para trabalhar com cálculo analítico oriundo lá das teorias de Charles Babbage, certo? Ele conseguia multiplicar números de 10 dígitos em média de 3 segundos, né? Coisa que era impossível para as pessoas na época. Na sequência, a gente tem o Colossus, que foi desenvolvido na Inglaterra em 43, né? O objetivo era a decodificação dos códigos militares secretos dos alemães, certo? Esse cara aqui, ele foi utilizado, aliás, ele foi construído com válvulas térmicas, né? Onde ele processava a criptografia dos alemães, tentando encontrar sentido nas mensagens interceptadas, né? E dificilmente era desligado, né? Caso algum problema acontecesse, deveria ser trocado com a máquina ligada. E aí tem uma história muito interessante, né? Que tem, na verdade, tem um filme chamado Jogo da Imitação, certo? Que esse filme, ele trata justamente dessa história, da história do Colossus, que, na verdade, né, foi criado lá pelo... Puxa, agora me falta aqui o nome do cara. Deixa eu ver aqui. Do Colossus. Caramba, me fugiu o nome do cara. Alan Turing, pronto, lembrei. Pronto, justamente. Alan Turing criou... o pessoal já estava botando aqui no chat, ó. Parabéns, Luiz, é o Alan Turing mesmo. Então, nesse filme lá, do Jogo da Imitação, ele trata da história do Turing, né? Que é considerado um dos pais da computação também, justamente por conta da utilização dessa máquina do Colosso, tá? Então, depois a gente tem... O slide não tá passando para vocês, né? Ainda tá no slide 5 para vocês, né? Tá. Pra mim não tá aparecendo de jeito nenhum. Deixa eu botar aqui a apresentação de novo. Então, continuando, né? Depois então, ele foi muito utilizado também. Dando sequência nessa história, a gente tem o IBM 7030, né?
um computador que trabalhava e funcionava com transistores. Então, ele já saiu daquela questão das válvulas e já entrava na utilização dos transistores, certo? Ocupava bem menos espaço, né? Fazia cálculos mais precisos, né? E foi vendido para grandes companhias, tá? Olha, ele já começava a utilizar linguagem de programação, como Fortran, COBOL, né? E o ALGOL. São linguagens de programação um pouco antigas, né? Depois desse cara, veio o Altair 8800, certo? Foi o computador, né, que conduziu o desenvolvimento da Microsoft. Por quê? Foi quem recebeu as primeiras versões do Windows. Foi esse Altair 8800. E, claro, em contrapartida, tinha a boa e velha competição entre Apple, né, e Microsoft. A Apple lançando a Lisa, né, depois do Apple I e do Apple II, e, consequentemente, depois vinha o Macintosh, né, já na década de 80, né. Então, foram gerações saindo da válvula, passando pelo transistor, chegando no circuito integrado do Altair e até chegar no microcomputador da Apple, certo? Foram épocas em que os computadores foram evoluindo de maneira consistente, tá bom? Então, eu vou até pedir que vocês anotem o nome desses dois filmes, né? Que é o Jogo da Imitação, certo? Vou até colocar aqui no chat. Jogo da Imitação. Que conta a história do Alan Turing, certo? E, como é o nome do outro que eu queria mostrar para vocês, que é um filme que faz Piratas do Vale do Silício. Piratas do Vale do Silício. São dois filmes que retratam, né, esse período de construção dos computadores. Então, vou deixar aqui o nome desses dois filmes, tá? E vou pedir... Calma aí. Vou deixar só os nomes. No final da aula eu passo a atividade, mas tem a ver com os dois filmes, tá bom? Relaxa aí. Só quero que anotem os nomes dos dois filmes aí no cantinho do caderno de vocês, tá? No final da aula eu passo a atividade referente a esses filmes e a outras coisas também. Beleza? E aí a gente chega nos nossos processadores. Vamos lá. Luiz Felipe, meu charazão aí, já que tu falou por último aí, né? Cara, o que tu entende por processadores? Cara, processar algo, né? Ser algo Rapaz, mas que lógica infundável a sua, viu? Mas eu vou falar o quê? A processar algo. Pois é. Alguém mais? Elan? Acho que tem a ver com entender. Entender? Entender o que, Aurelia? Entender algo. Entender coisa. algo? Eu acho. Ótimo. Beleza. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Cadê a Letícia? Ainda não ouvi a voz da Letícia hoje. E nem vou ouvir, né, Letícia? Deixa eu chamar outra pessoa aqui. Cadê a Ana Paula? Bom dia, Ana Paula. Ana Paula? Ô, Ana Paula. Também não está aí a Ana Paula, né? Cadê o Arthur? E aí? O Arthur tá presente. Cara, o que tu entende por processadores? Eu acho que é tipo responsável por processar os dados da máquina. Olha, muito bem, certo? Vamos guardando aqui as nossas respostas. Deixa eu ver aqui quem mais. Cadê a Eveline? Eveline? Eveline, bom dia. Só vocês fiquem atentos aí, que eu posso chamar a qualquer hora. Janielson. Bom dia, Janielson. Oi. Meu querido, o que você entende por processadores? Pode ser uma visão de mercado, pode ser qualquer coisa. O que você, quando fala processador, o que você acha? Pois não era, Elis? Para mim é uma coisa que gera alguma informação. Acho que é isso. Certo. Vocês estão indo para o termo muito técnico, certo? Mas se eu pegar processadores, segundo o nosso amigo Luiz Felipe, sem ser eu, o meu xará aí, é algo que processa alguma coisa,
Mas se a gente for pensar por esse lado, algo que processa alguma coisa, se eu pegar o meu liquidificador, certo? Colocar 2 kg de acerola dentro, água e açúcar, e bater, eu estou processando? Tô, Luiz Felipe? Cara, é tipo uma filtração, sei lá, alguma coisa assim, filtrar Não, informações. responda o que eu perguntei. Eu coloquei 2 Próximo. kg, 1 kg de acerola, água e açúcar dentro do liquidificador. Eu estou processando? Acho que sim, né, não? Tô. Muito bem. E qual é o meu resultado de saída? Hã? Algo que ainda não é filtrado, né? Alguma coisa assim. Mancha, é um suco. O resultado de Pois saída é é, um mas não tá suco. pronto ainda. Mas é um suco. Se eu quiser tomar daquele jeito, eu já processei. Não foi, não? E, É, de certa forma, sim, né? e quem foi minha entrada? Entrada? Sim, quem foi a entrada? Como assim? Para sair meu suco, quem foi que entrou? Uma fruta, Que o fruta? açúcar, Seja... acerola. Não, 1 quilo de acerola. Eu disse que era 1 quilo de Ah, acerola. Certo, beleza. Vamos guardar o exemplo do suco. Certo? Deixa eu ver aqui quem que vai me ajudar com o próximo exemplo. Cadê Laina? Laina, bom dia. Não me deixe no vácuo, não, Laina, pelo amor de Deus. Laina, Oi, bom dia. aí, ela tá aí. Laina, seguinte, tu sabe como é que a gente faz um pão? Com trigo, com massa do trigo? Por aí, eu também não sei não. Mas faz a massa, não é isso? É, Para eu fazer a massa, eu preciso dos ingredientes, não preciso? sim. Aí o Eduardo disse que foi 2 quilos. Eu mudei depois, viu, Eduardo? Sim, Laina, eu preciso dos ingredientes para fazer o pão. Depois que eu faço a massa, eu processei o pão. Não sei, talvez. Acho que sim. Aquele enrolado, passa o pão, esfrega, bata na mesa, bate a massa até ficar. E depois eu levei para o forno e assou o pão. Isso ainda faz parte do processo? Faz. E qual é o meu resultado de saída? O pão. Então, pessoal, a gente pode entender um sistema computacional desse mesmo jeito. Como se for fazer um pão, como se fosse fazer um suco de 1 quilo de acerola. Eu sempre vou ter a minha entrada, o meu processamento e a minha saída. Sempre eu vou ter um conjunto de dados que vão ser iniciais, eu vou ter esse processamento e eu vou ter a minha saída. Por exemplo, se eu pegar as notas do Matheus, viu, Matheus? Tá por aí, cara? Matheus? É o Matheus, professor. Matheus Augusto, desculpa. Esqueci de Ah, dizer qual era o Matheus. tô aqui. Pronto, é tu mesmo. Se eu pegar tuas notas, fazer a média e dar o teu resultado, se tu tá aprovado ou não, eu tenho um sistema computacional aí? Sim ou não? Tem. Sim. Por quê? Eu tenho entrada, processamento e saída. Quem é a minha entrada? As notas. Quem é a minha saída? A média. A minha saída é o resultado, se eu tô aprovado ou não, não é? Então, né? A média. Não, Vai dizer se e é o aprovado. processamento? O processamento é que é a média, que é o cálculo da média, entendeu? Entendi. Então, entra as notas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Esses são os meus dados de entrada. O meu processamento, certo? Que é o cálculo da média, que eu pego todas as 4 notas, somo e divido por 4, então eu tenho a minha média. E o resultado, certo? Vai ser o quê? Se eu estou aprovado ou não. Se for maior que 6,
maior ou igual a 6, eu estou aprovado. Se for menor do que 6, eu estou reprovado. Entendeu? Então, todo sistema, a gente tem entrada e processamento e saída. Concorda, Marcelo? Marcelo? Beleza, Marcelo. Marcelo me deixou no vácuo. Vamos ver aqui, quem é o próximo que vai me ajudar aqui? Isabelle. Bora lá, Isabelle. Bom dia. Eita, o áudio da Isabelle é bem baixo. Pois é. Isabelle, se eu te perguntar, nós, seres humanos, somos um sistema computacional? Somos. A gente tem entrada, processamento e saída? Tem? Pronto. Deixa eu perguntar a outra pessoa, para ver se ela concorda contigo. Cadê a Aurelice? Oi. Tu concorda com a Isabelle, Aurelice, que a gente é um sistema computacional? Eu acredito que sim. A gente tem entrada, processamento e saída, não tem? Exatamente. Quem é a nossa entrada? Nascimento? Não. Não é não? A É gente porque eu pode- pensava que era o nascimento, a entrada, aí o processador recorrer da vida e o final aí é a nossa É a morte. morte, é? Vale, tu foi logo pro tenebroso. É. Mas se a gente pegar o nosso sistema... Pronto, Emily, o Samuel falou de cérebro, mas vamos falar de comida, que é mais legal. O nosso sistema digestivo é um sistema de entrada, processamento e saída, não é verdade? Não é não? É sim. Olha aí, então quem é o nosso processador? A digestão da comida. É o bucho, o nosso estômago, é o nosso processador, porque ele faz a digestão, certo? Não é verdade? Sim. E eu tenho a entrada, que é a comida, o processamento, que é o meu estômago, e a saída, que vocês sabem onde é a saída, né? Então, pessoal, todo sistema, independente se seja o sistema do corpo da gente, o ato de você fazer um suco, o ato de você calcular uma nota, o ato de você fazer um pão, tem entrada, processamento e saída. E os processadores, eles se baseiam nisso. Os processadores são os carinhas que estão bem no meio desse negócio, que fazem o processamento acontecer. Beleza? Então, para que um processador exista, eu preciso que tenha uma entrada, que, consequentemente, eu vou ter uma saída. Suave? Deu para entender agora? Deu sim. Beleza pura. Então, vamos para frente. Mas acho que o meu exemplo da vida tava bem legal. Nasceu a entrada, né? E durante a vida é o processamento da vida toda. E morreu é a saída, né? Não tá legal. Exatamente. Morrer é a saída. Mas é o nosso ciclo. Nascimento, Não. vida e morte. Eu lá quero esse ciclo tão cedo, não. Quero processar bem muito. Pois então. Vamos para frente. Então, o processador, meus amores, né? A função de um computador é executar tarefas com a finalidade de resolver problemas. A gente nasceu para resolver problemas, certo? Então, o processador, na verdade, é um cara que resolve problemas. Então, uma tarefa ela pode ser executada por meio de uma sequência ordenada de instruções, que é o nosso bom e velho algoritmo. Lembra que a gente viu isso lá em análise de programação, na sexta-feira, né? Que eu tenho uma sequência ordenada, uma sequência de passos, certo? Na qual você faz, né, para poder chegar em um objetivo. Então, ou executar uma tarefa, tá? Então, quando eu crio um algoritmo, por exemplo, esse algoritmo ele é a entrada e ele vai ter que ter um processamento e ele também vai ter que ter uma saída. Então, isso serve tanto para o hardware, isso serve tanto para a programação. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Todo sistema computacional tem uma entrada, processamento e saída. Tá? Então, o processador ele é um componente responsável pelo processamento de instruções e de dados, certo? Então, as instruções, como por exemplo, vá para frente, vá para trás, vá para a direita, vá para a esquerda,
some 10, some mais 20, diminua 30. Então, todas essas instruções é o processador que executa, tá? Processadores são chips integrados, são circuitos integrados, são chips de silício. E aí a gente tem duas empresazinhas aqui que elas vêm competindo aí durante muito tempo, certo? Pela demanda desse mercado, tá? Que é a Intel e a AMD. Então a Intel, que antes fabricava memória RAM, né? Ela começou a trabalhar com a questão dos processadores, né? E aí foi lançando famílias de processadores, tá? E uma família muito importante que ela lançou foi a do x86, né? Que foi o Pentium, que são processadores que têm um menor custo, né? E um menor desenvolvimento. Isso possibilitou que vendesse mais. Então a Intel foi revolucionária nessa arquitetura x86, tá? E aí a Intel hoje ela chega aí com a família Core, chega, né, na 12ª geração, se eu não me engano, é 11ª, não me recordo de momento, mas uma família imensa de geração de processadores de alta velocidade, né, processadores muito bons, certo? E aí, pessoal, vem por trás a AMD, né, Advanced Micro Devices, né, a maior concorrente da Intel, certo? E a AMD, ela sempre teve processadores muito bons, mas com arquiteturas 64 bits, na qual, né, eles trabalhavam muito mais, eles rendiam muito mais, entretanto, eles eram mais caros e mais custosos, né? Então, por isso que a Intel se familiarizou tanto, porque ela trouxe o processador mais próximo das pessoas, com um custo mais barato. E a AMD não, sempre foi de alta performance. Tanto que hoje, as duas, elas competem bastante com relação a placas de vídeo. Se você for fazer uma comparação com o mercado de placa de vídeo, você vai ter aí a NVIDIA, né, que utiliza alguns processadores Intel, e você vai ter a AMD com uma grande potência em placas de vídeo. E a Intel, ela ficou exclusivamente ali, né, trabalhando com esses processadores de vídeo, né, com processadores de máquina em específica, né, com os computadores, desktops, enfim, elas sempre disputaram muito esse mercado, tá? Para a gente entender como essas duas batalharam tanto, a gente também precisa entender como que se dá a estrutura de um processador. Então, um processador ele é dividido em 3 pedaços: a ULA, o C e os registradores. A ULA é a unidade lógica aritmética, o C é a unidade de controle, e os registradores, o nome já diz, são registradores. Então, decorem isso, repitam, olhem para vocês e digam: o processador tem 3 pedacinhos: ULA, o C e registradores. ULA, o C e registradores. Fiquem repetindo isso para isso entrar de vez na cabeça de vocês. Tá? Então, o processador ele é dividido nesses 3 pedacinhos. Tá? Vamos lá. Primeiro pedacinho, a ULA, né? Unidade lógica e aritmética. Certo? Ou, deixa eu ver aqui, quem que me responde? Semaías, meu querido, o que é aritmética? É tipo matemática, né, não? Tipo matemática. As 4 operações. Muito bem. E quais são mesmo, hein? Que vocês aprenderam lá no infantil 1, infantil 2? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Isso é a base de uma unidade aritmética. E, Semaías, já que tu tá me respondendo, meu caro, o que é uma unidade? Como é? Tu me respondeu aritmética. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. É a base. E a unidade lógica? Unidade lógica? Sim. O que é a lógica? O que seria a unidade lógica? A unidade lógica, eu acho que é o resultado, né, não? O resultado de um pensamento? De um processamento? É só uma coisa, eu acho que é só um resultado lógico. E o que seria um resultado lógico? É um resultado verdadeiro e falso? Pode ser. Por quê? Tu acha que pode ser? Não sei, você tá falando aí, né? Pode sim ser. Na verdade, Pois é. a parte aritmética é justamente isso, são as operações matemáticas básicas. E a unidade lógica, que também não deixa de ser uma operação matemática,
ela vai definir se você está num caminho verdadeiro, se você está num caminho falso, se você está utilizando uma porta I, uma porta OU, né? Porque existe uma diferença entre o I e o OU. Quando eu digo o seguinte, o Semaías vai ao supermercado e ao banco. O que eu estou dizendo, Semaías? Que tu vai ao supermercado e ao banco. Tu vai fazer duas coisas, não é verdade? É sim. Eu estou usando o I. Agora, quando eu digo o Semaías vai ao supermercado ou ao banco, eu estou fazendo quantas coisas? É só uma. Só uma. Essa é a diferença de um I e de um OU, que é o chamado OR. São duas portas lógicas que a gente utiliza. Então, você pegar um processador para ele definir se o Semaías vai ao supermercado e ao banco, ou se o Semaías vai, né, ao supermercado ou ao banco, essa decisão lógica é a unidade lógica que faz. Então, a gente consegue perceber o quanto a ULA é importante, né? Não é a ULA de ULA, lá do Havaí. É a ULA, unidade lógica e aritmética, porque ela consegue fazer cálculos matemáticos e decisões lógicas. Deu para entender? Então quer dizer que no processador a gente que escolhe o tipo de unidade lógica? Não. A unidade lógica e a aritmética, ambas estão dentro do processador. Isso faz com que o processador tome essas decisões. Então, quando eu coloco uma situação para ele, ele consegue tomar essa decisão a partir disso, de um I, de um OU. Ele vai descobrir se isso é verdadeiro ou falso. Essa é a parte lógica. E a parte aritmética é somar, subtrair, dividir e multiplicar. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Entendeu aí, Luiz Felipe, Laina, Aurelina? Deu para compreender. Tainá, Elana. Deu certo, Elana? Deu sim. Gente, ó, quando eu chamo alguém é porque essa pessoa ela aparece aqui para mim na tela, viu? Às vezes vocês podem achar que eu não chamo algumas pessoas, mas eu chamo quem me aparece primeiro aqui na tela, certo? Aí, aparece, aí eu venho aqui nas pessoas e tento buscar alguém. Ei, professor, você está ouvindo agora o áudio? Agora eu tô, Marcelo. Naquela hora deu problema no teu áudio, foi? Foi, o tablet estava ruim, aí eu troquei pro celular mesmo. Beleza, mas você conseguiu entender aí o que é a ULA, unidade lógica, aritmética? Sim. Sim. Sim, né? Beleza. Então vamos continuando. E isso, a ULA é só uma das partes do processador. Depois a gente tem a unidade de controle. Ora, mas rapaz, o que a unidade de controle faz? Controla, né, ô Luiz Felipe? É a mesma coisa perguntar o que o processador faz, ele processa. Não é não? É sim. Então pronto, então a unidade de controle, ela controla. Controla o quê? Ela controla a execução de qualquer instrução dentro do processador. É como se fosse um xerife. E ela diz o seguinte, olha, você vai ser executado, você vai ser... Não, você não vai ser executado. Então, porque na realidade quem faz os cálculos e as decisões lógicas é a ULA. A unidade de controle, ela apenas gerencia a fila que vai ser executada. Então ela define o que tem que ser feito a cada momento. Quem que vai, quem que não vai, quem que fica, quem que não fica. Então, decodifica a instrução e gera os sinais de controle para as unidades funcionais. Então, realmente é como se fosse um xerife que controla quem que vai ser executado ou não ali dentro do nosso processador. Tranquilo aí? Cadê a Maísa? Bora, Maísa. Entendeu, Maísa? Entendi sim, professor. Bora pro próximo. Deixa eu ver aqui. Registradores. Ora, mas se eu tenho uma pessoa que faz uma coisa que faz os cálculos, eu tenho outra que controla. Então, eu também tenho que ter um que armazena os registros disso. Então, os registradores, eles são pequenas memórias dentro do processador que guardam essas informações de execução. Né? Quem é que conhece o cache? Quem já viu alguma coisa sobre memória cache? Alguém? Não, né? Acho que não. A memória cache, pessoal, ela é uma pequena memória que fica justamente com o processador.
Então, ela fica lembrando as coisas que mais vezes se repetem. Então, por exemplo, se o meu processador ele faz um cálculo aritmético da multiplicação entre dois valores, e ele faz isso mais de uma vez, faz 2, faz 3, faz 5, faz 10, faz 30 vezes, os registradores, eles pegam e observam, olha, esse cálculo, ele está se repetindo 30 vezes. Então, eu vou deixar aqui a instrução dele guardadinha na minha memória para eu executar ele mais rápido da outra vez que ele for solicitado. Certo? Então, isso é a memória cache. Ele guarda, né, aquela instruçãozinha, o registro daquela instrução e diz o seguinte, olha, isso aqui está se repetindo muito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar o processamento e vou deixar já aqui a instruçãozinha dele bem guardadinha. Na hora que na hora que o usuário solicitar, eu já tenho aqui guardadinho e eu só executo para ser mais rápido. Certo? Então, é para isso que servem os registradores. São essas pequenas memórias para poder ajudar no processamento. E aí ainda tem dois tipos, o de propósito geral e o de propósitos específicos. Os específicos, né, são diretamente ligados a um programa em específico. E os de propósito geral, geralmente, por exemplo, são os do Windows, que serve para todo mundo, né? Então, tem essa questão aí, desses pequenos registros que são armazenados dentro do processador. Então, o processador tem um cara que faz as contas, um cara que controla quem vai fazer as contas, que contas vão ser feitas, e tem um cara que armazena essas contas que são feitas com maior frequência. Beleza? Deu para entender, Raíssa? 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 Raíssa não está entre nós. Alô? Então é isso, pessoal. Tá aqui eu. Pronto. Resumo da ópera da nossa aula de hoje. A gente conheceu esses processadores, conheceu a arquitetura deles, o que eles significam, o que eles fazem, né? Que existe uma entrada, um processamento e uma saída, ok? Que existem duas empresas que competem fortemente por esse cenário. Então, o que você vai fazer? Qual é a atividade da nossa aula, certo? De hoje. São duas atividades em uma, certo? Primeira atividade, tá no material também, tá? Que eu vou postar agora no Classroom, aí vocês podem ver lá direitinho. Mas já explicando a primeira atividade, vocês vão fazer uma linha do tempo, certo? De processadores da Intel e da AMD, até os dias atuais, certo? Então, vocês peguem os principais processadores da Intel e os principais processadores da AMD, né? E façam uma linha do tempo entre eles, até 2021, tá? Não estou dizendo todos, os principais. Tá ok? Tem na apostila lá, professor? Não, vocês dão uma pesquisadinha. Tem até uns infográficos, tem uns que já vem numa imagem prontinha. Mas eu quero que vocês façam no caderno, tá bom? Show. A outra parte da atividade é a seguinte. Lembra dos dois filmes? Sim. Claro que eu não vou pedir para você assistir os dois. Deixa um para depois. Não, se quiserem assistir os dois, já fica melhor, né? Tentem procurar, eu acho que o Jogo da Imitação, eu acho que tem na Netflix, se eu não me engano. Agora, o Piratas do Vale do Silício é um filme mais difícil. Então, eu quero que vocês assistam primeiro o Jogo da Imitação. Busquem aí quem tem Netflix, né? Ou então, baixem na internet. Ou então, quem tiver Netflix, doa pro coleguinha. Faz alguma coisa. Marca um cinema aí, entre 2 amigos, 3 amigos, de máscaras, de álcool em gel. E assistam esse filme. O Jogo da Imitação. E façam um resuminho, certo? Um resuminho sobre o filme, como ele acontece, tá bom? Tudo isso para a semana que vem. Então, duas coisas tranquilas, assistir um filme, fazer um resuminho do Jogo da Imitação é suave, né? Então você faz isso aí de boas, comendo a pipoquinha. Professor, a primeira atividade, eu não entendi. A primeira, você vai fazer uma ordem cronológica, uma linha do tempo,
dos processadores mais importantes da Intel e da AMD até o ano de 2021. Tá bom? Ah, sim. Obrigada. Se você colocar isso no Google, já Professor, tem feito. Você professor, deixa cada empresa, professor? Não entendi. Fala um de cada vez. Primeiro o Matheus, depois o Luiz Felipe. Vai lá, Matheus. professor, o jogo da imitação não tem na Netflix, mas eu encontrei no HBO. Pronto. Eu pensava que tinha na Netflix. Um dia desse eu vi na Netflix. Ou então eu me confundi. Eu já Se mandei quiserem, aqui o olha, link dos eu filmes. tenho ele baixado. Eu posso colocar aqui no Google Drive e mando o link para vocês também, para vocês baixarem, se vocês quiserem. Tá? Pode ser. Posso fazer É isso. bom que fica logo na memória do tablet. Isso, tá? E a outra atividade é a ordem cronológica dos processadores da Intel e da AMD, tá bom? Revejam todo esse material, né? Revejam o slide, né? Se possível, façam um resumozinho dos slides no caderno de vocês, para vocês ficarem mais tranquilo, né? Para vocês irem acompanhando direitinho. São apenas 15 slides, tranquilinho, certo? Isso ajuda vocês no entendimento da disciplina. E façam a atividade, certo? Quando fizerem a ordem cronológica, podem fazer desenhando no caderno, fiquem à vontade, pessoal. E aí vocês enviam lá no Classroom, tá? Beleza? Sim, é só o jogo da imitação. Depois eu faço com o outro, tá bom? Então, são duas coisas que vocês vão me enviar no Classroom. O resumo do filme e a ordem cronológica, tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, né? Então, pronto. Então, é isso. Vou parar até aqui a gravação para me fazer a frequência. Valeu.